todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí, pois, por herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizertes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Amigos ouvintes, é indiscutível que nós estamos vivendo uma grande maratona, uma corrida constante em busca de vitória. Dia após dia, é uma grande disputa, é uma acirrada competição. Todos estão em busca de vitória. Os verdadeiros filhos de Deus também não são diferentes. Estão correndo uma corrida, como disse o apóstolo São Paulo, a corrida da salvação. Estão todos em busca de uma vitória, como acabamos de ouvir em nosso hino. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Isto também foi pregado pelo apóstolo São Paulo quando ele disse: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também foi pregado pelo apóstolo São João. Ele disse que a nossa fé, ela vence o mundo, ou seja, a fé que temos no Filho de Deus, a fé que temos em Jesus Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. A Bíblia fala muito sobre vitória, fala sobre disputas, competições. A Bíblia chega a comparar o esforço, o trabalho incansável do apóstolo São Paulo ao esforço que um atleta faz para alcançar o seu objetivo. Mas, analisando bem de perto esta palavra vitória, disputa, competições, nós vamos chegando à conclusão que os homens estão destinados, estão dispostos a fazerem de tudo para alcançar a vitória. E é como canta também um cantor cristão: vencer é preciso. Mas eu disse comigo em meus pensamentos: vencer sim, de fato é preciso, mas não a todo custo, porque as pessoas muitas vezes acabam atropelando umas às outras em busca da vitória. Elas não importam se terão que pisar por cima de alguém para subir um pouco mais. Elas não importam se terão que fazer coisas que não são condizentes com o que Deus nos ensinou através de apóstolos, através de verdadeiros discípulos, através de profetas. Eles querem vencer. Vencer é preciso, ainda que tenham que mentir, eles querem vencer. Ainda que tenham, na verdade, que trapacear, eles querem vencer. Vencer é preciso. Mas eu disse em meus pensamentos: não a todo custo. Nós temos que vencer, mas sem fazer vítimas. Temos que vencer, na verdade, sem deixar alguém pisoteado, desfalecido, enganado, dilacerado pelo caminho. Porque muitas vezes aquele que vence faz uma vítima. Aquele que vence, muitas vezes, ele deixa muitas e muitas pessoas chorando. Ele faz pessoas, às vezes, se tornarem quase que inconscientes. Deixa pessoas nocauteadas. Deixa pessoas humilhadas para poder levantar a mão para o alto e dizer: eu venci, eu triunfei. Pensando sobre vitória com os nossos ouvintes, nem sempre aquele que ganha a corrida é de fato o verdadeiro vencedor. O verdadeiro vencedor não é o que está à frente da corrida. Estou falando do verdadeiro vencedor. Não é aquele que está mais adiantado, aquele que pensa que está mais à frente, mais próximo do triunfo. Não, o verdadeiro vencedor também não é aquele que cruza a linha de chegada primeiro. Humanamente falando, ele é o vencedor.
mas eu estou falando do verdadeiro vencedor, porque nem sempre o que vence para os homens é de fato aquele que venceu na concepção, na mente, diante dos olhos de Deus. O verdadeiro vencedor não é o que cruza a linha de chegada primeiro, não é aquele que é mais aplaudido, ovacionado pela multidão, pela plateia, pelo público. Não, muitas vezes este que é aplaudido, aclamado, ovacionado pelo povo, muitas vezes ele é um derrotado para Deus. Muitas vezes ele ganhou o mundo. Muitas vezes ele pode ter atirado da multidão aplausos, admirações. Ele pode ter sido aclamado pelo povo, mas na verdade ele não é aclamado para Deus ou por Deus, pelo próprio Deus. Ele é aplaudido pelo mundo, mas não é aplaudido por Deus. Ora, pense nos homens da Bíblia que foram aplaudidos por Deus. Eu acredito que Deus aplaudiu o testemunho do servo Jó, homem que se manteve íntegro, fiel, durante toda a sua trajetória aqui nessa terra. Por isso que eu disse, às vezes o verdadeiro vencedor não é o que vence aqui. Como eu preguei aqui mesmo, recentemente, o verdadeiro homem rico para Deus, muitas vezes não é aquele fazendeiro que tem milhares, vezes milhares, cabeça de gado. Não é aquele que é dono de todos os prédios da cidade, dono do banco, dono de um grande pedaço de terra. Muitas vezes, o verdadeiro rico para Deus é aquele que acumulou o tesouro nos céus. Então, o verdadeiro vencedor para Deus, muitas vezes, não são aqueles que nós vemos como vencedor. Nós suspiramos e dizemos, ele é vencedor. Às vezes, para Deus, ele não passa de um fracassado, porque quantas pessoas ele precisou de achatar, de pisar sobre elas, de deixá-las humilhadas, golpeadas, nocauteadas, para chegar aonde ele chegou. Por isso que eu digo, o verdadeiro vencedor não é aquele que obtém os melhores resultados em suas disputas, porque não adiantaria nada vencer, sobressair tão bem em tudo que a pessoa vai fazer, viesse fazer, e então se tornar, através de suas muitas vitórias, um homem orgulhoso. Quando aquelas vitórias fazem daquele homem um homem orgulhoso, ele é um perdedor, ele é um fracassado. Quando as suas vitórias te deixam orgulhoso, te fazem sentir grande, prepotente, te deixa vaidoso. Se as tuas vitórias e conquistas, meu amigo, na verdade elas te levam a sentir melhor, maior do que os outros, te levam a sentir, quem sabe, digno de um tratamento e de uma atenção especial. Então, para Deus, para a palavra de Deus, você não é o verdadeiro vencedor, mas você é um derrotado e não sabe. Ou seja, na expressão bíblica, Deus te chamou de laodiceano. Apocalipse 3, versículos 15 ao 18, ele disse, tu que dizes, vencedor eu sou, rico eu sou, vencedor eu sou, alcancei tudo o que eu queria, todas as posições, alcancei as vitórias, alcancei os meus objetivos, eu agora de nada tenho falta, não é o que dizia aquele homem de São Lucas capítulo 12? Deita, descansa, folga minha alma, porque você é uma vencedora. Você conseguiu aquilo que poucos homens conseguem adquirir aqui nessa terra. Como foram adquiridos aqueles bens? Como foram adquiridas aquelas vitórias? Este homem, que na verdade se sente orgulhoso, digno de tratamento especial, prepotente, vaidoso, que diz como Laodiceia, rica sou, de nada tenho falta, eu não preciso de ninguém,
este homem, meu amigo ouvinte, que se encontra nesse estado de espírito, esta igreja, este pastor, este pai de família, mesmo este jovem, este empresário, não interessa quem seja, este político, não importa quem seja, que chegou a esta situação, ele é um derrotado e não sabe. Não é você o verdadeiro vencedor. Muitas vezes o verdadeiro vencedor está com a aparência de homem derrotado. E na verdade, para Deus ele é o verdadeiro vitorioso, o verdadeiro vencedor. Se você vence e perde o sentido real da vida, se você na verdade vence e esquece da tua origem, se você vence e na verdade glorifica a si mesmo como Nabucodonosor fez, no livro de Daniel, capítulo 4, és um perdedor, és um fracassado com tudo aquilo que você alcançou. Mas tem um detalhe, se você perde muitas vezes e não desiste, se você perde muitas vezes e aquilo não abate a tua fé, você então para Deus é considerado como que um grande vitorioso. Mas se você vence muitas e muitas vezes a corrida, a batalha, as disputas, e não se rende a Deus, e não reconhece a Deus como sendo o ser que na verdade te levou a obter o sucesso, a vitória, que lhe preservou vivo, para Deus você não passa de homem derrotado, homem fracassado diante de Deus. Mas agora, se você às vezes, por motivos justos, perde a corrida e não desanima, perde a disputa e não deixa a vida, e não abandona a caminhada, ou seja, você perde muitas vezes a disputa, você perde muitas vezes a corrida, mas a caminhada você não abandona. Você perde a disputa, que muitas vezes você almejava tanto ganhá-la, mas você não deixa a vida perder o sentido. Você não deixa Deus perder o sentido. Você não deixa a palavra do Senhor perder o sentido. Então eu digo, você é o real. Você é o verdadeiro vencedor que não se abate. Porque nem sempre, volto a frisar, o que cruza a linha de chegada sobre muitos aplausos, gritos, músicas, é o que verdadeiramente vence. Isso me faz lembrar agora de um atleta que na verdade ele disputava as maratonas. Ele era um corredor, um homem de porte físico, bem preparado, atlético, e ele sempre era o favorito naquelas maratonas e vencia 1, 2, 3, 4, 5, independente de quantas centenas de concorrentes estavam ali correndo com ele. Ele sempre entrava como o favorito, o corredor mais notável que havia. Mas ele não olhava para os lados. Ele não importava com quem caía à sua frente, ele queria vencer. Ele pulava por cima, às vezes pisava em alguns. Ele ignorava quem estava tendo convulsões, morrendo, caindo, prostrado em seu caminho. Valia mais a sua vitória do que propriamente o ser que estava correndo ao seu lado, envolvido na questão junto com ele, correndo pelo mesmo objetivo. Ele era notável, ele era bem preparado, ele sempre vencia, mas ele vencia muitas vezes com algumas marcas de ser desumano, que na verdade não valorizava o seu próximo, não olhava para quem estava embaixo e nem quem estava dos lados, não olhava para quem estava sofrendo, não olhava para aqueles que muitas vezes, quem sabe, se houvesse um atendimento, uma atenção, um socorro, escaparia da sua morte. Ele sempre vencia a corrida, até que em um lugar Deus o levou a perceber que, ao longo de sua vida, ele se portava como um homem vitorioso,
porém, prepotente, orgulhoso, grande o suficiente para não se importar com o sofrimento, a derrota alheia do seu próximo. Ele sempre vencia, e ele percebeu que todas as suas vitórias ficavam vítimas, pessoas prostradas, caídas, as quais ele passou por elas e nada fez para levantá-las, e nada fez para poder ajudá-las. Ele via pessoas caídas, sem preparo físico, porte atlético, quanto o seu. Ele via pessoas com sede e não tinha coragem de saciar a sua sede. Aplicações espirituais. Ele via pessoas precisando de uma oração, mas não orava. Precisando de uma palavra de ajuda, mas não ajudavam. Precisando de salvação, mas não fazia o mínimo esforço para levar salvação para aquele que estava caminhando com ele no mesmo objetivo. Ele, em sua ânsia de vencer, sempre atropelava alguém, sempre passava por cima dos que caíam, até que ele foi sensibilizado da sua arrogância, da sua prepotência, da sua grandeza, até que Deus mesmo tratou de trabalhar no interior daquele atleta, e então agora, se preparando ao longo de todo um ano para fazer a sua mais notável corrida e talvez a última de sua carreira, porque queria terminar a carreira de maneira gloriosa, para não ser esquecido, para continuar sendo notável mesmo após a sua morte. E então ele propôs agora preparar-se, fazer a corrida mais brilhante, mas enquanto se preparava, ele encontrou-se com Deus, e Deus mostrou o quanto ele somente pensava em si mesmo, somente pensava em seus trunfos, em suas glórias. E então Deus trabalhava o interior daquele homem, e quando ele era entrevistado, ele dizia: eu farei a minha maior corrida, a mais notável eu pretendo fazer. E quando se aproximava os dias dele entrar em sua grande maratona, ele então começou sim a agir de maneira diferente, correr de maneira diferente. Não era mais altivo, não tinha o seu nariz empinado, e ele se destacou, ele se despontou, e daqui a pouco ele estava à frente de todos os concorrentes pela vitória. Mas em dado momento ele diminui o ritmo. Ele percebe que alguns companheiros estavam cansados e ele começa a correr junto. Ele percebe que alguns, às vezes, começavam a cair pela caminhada. E ele vê uma mulher caída pela caminhada, ele a levanta e ensina-lhe o caminho para o pronto atendimento, o caminho para o socorro. Ele vê outro passando mal ao longo da sua corrida, com sede, faltou-lhe água, faltou-lhe preparo. E então ele para dar água para aquele que estava necessitado de água. Daqui a pouco ele vê outro tendo distensões musculares. Ele para fazer o atendimento, aquilo nem era problema dele. Aquela seria a sua mais notável corrida. Aquela seria a sua melhor disputa de todas as suas disputas. E então ele percebe que vai ficando para trás quando ajuda um e ajuda outro. Ele então percebe que não está rendendo tanto, porque ele estava agora compadecendo do seu próximo, como Jesus fez, compadeceu do próximo, se fez homem. Paulo disse que ele foi feito nosso irmão para se compadecer de nós que estamos correndo uma maratona para a nossa salvação. E Jesus veio à terra como aquele corredor, não agora prepotente, arrogante, mas se fez homem, não pecou, mas se fez pecado, para nos levantar, para nos dar água, a ponto de Jesus dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho tempo para parar, para te dar água para beber. E aquele homem então corria, fazia a sua caminhada, e quando ele vai chegando ao ponto, ao destino, quando ele vai chegando à linha de chegada, ele percebe que outros já haviam cortado a linha
arrebentado a linha de chegada. Ele percebe que naquele dia ele não era o primeiro, ele não era o vitorioso, mas aquela foi a sua mais notável corrida. E aquele dia ele realmente foi o verdadeiro vitorioso, porque pensou em alguém, porque ajudou a alguém, porque levantou a alguém, porque deu vida e estímulo para alguém, porque matou a sede de alguém. Por isso Jesus não foi o homem mais derrotado, como muitos céticos dizem, mas foi o homem mais vitorioso que um dia pisou na terra. Não reclamou ele ser uma grande pessoa, um grande político, um grande filósofo, não foi uma grande celebridade, não foi um homem rico nesta terra, foi um homem pobre, andou com os pobres desta terra, mas foi o mais notável, foi o maior homem, foi o mais vitorioso dentre todos os homens que um dia já pisou nessa terra. Porque nessa corrida pela vida, nesta corrida pelo sucesso, nesta corrida pelo pódio, ele olhou para quem estava ao seu lado, ele estendeu a mão para o pobre, ele estendeu a mão para o doente. Ele não cruzou, quem sabe, na visão humana, a linha do sucesso, a linha de chegada primeiro, mas ali estava o verdadeiro vitorioso, o verdadeiro campeão. Aos olhos naturais, prepotentes, egoístas, arrogantes, ali estava um homem derrotado, aparência de derrotado, mas um homem grandemente vitorioso. Isaías 53, aparência desprezível de derrotado, roupa simples. Ali estava aquele camponês, muitas vezes com os pés empoeirados, muitas vezes andando a pé pelas ruas de Jerusalém. Mas, todavia, aquele era o homem mais vitorioso que existia. Lá está ele no Calvário. Eles diziam, aquele falso, aquele herege, ele fundou uma religião. Lá está a derrota dele, está preso agora, está sendo açoitado, agora ele vai ser crucificado. O mataram, ele é um homem derrotado. Sua liderança não durou mais do que 3 anos e meio. Ele foi ao Calvário, ele foi à sepultura. Pensavam que ali estava um homem derrotado, que havia pregado, exercido uma liderança só de 3 anos e meio, mas se equivocaram. Lá estava o maior homem, o maior vitorioso de toda a história. Pregou 3 anos e meio na terra, mas se faz mais de 2000 anos que ele visitou a terra, e até hoje o seu nome é lembrado. Se tornou notável, se tornou importante para aqueles que choram, para aqueles que querem salvação, para aqueles que creem que há um céu. Se tornou notável. Ele tem que ser lembrado em músicas, ele tem que ser lembrado em folhinhas, ele tem que ser lembrado em igrejas, ele tem que ser lembrado até mesmo pelos seus inimigos. Se tornou notável, se tornou realmente um verdadeiro vitorioso, que muitas vezes tinha a aparência de homem derrotado. E Jesus nos deu esta grande lição sobre o verdadeiro homem vitorioso no livro de São Mateus, no capítulo número 25, versículo 34 em diante. E quando este rei vier de sua glória com os seus santos anjos e se assentar em seu trono, ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai dizer às ovelhas: entra no gozo do teu Senhor. Ele vai dizer às ovelhas: venham usufruir ao que está preparado para vocês. E muitas vezes foram considerados derrotados, mas são vitoriosos. Ele dirá às suas ovelhas: vinde, entrai pelas portas do céu. Vinde, entrai para o gozo do seu Senhor. Mas, Senhor, nós vencemos, nós cruzamos a linha de chegada. Como foi isso? Muitos chegaram primeiro do que nós. Então Jesus mostrará para eles como foram a corrida. Ao longo da corrida, da maratona, eu tive fome na corrida, vocês me deram de comer. Eu tive sede ao longo da disputa, vocês me deram de beber. Eu senti frio, vocês me agasalharam. Eu perdi vestes, vocês me vestiram. Eu adoeci, vocês me visitaram. Eu fui preso, vocês foram me ver. E a Bíblia disse:
Mas, Senhor, quando te vimos nu e te vestimos, quando te vimos com fome e te demos comida, não lembramos disso, Senhor. Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, nu e te vestimos, enfermo, preso e fomos ver-te. Então o homem mais vitorioso que um dia pisou na terra, São Mateus 25, versículo 40, lhes responderá, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não corra, não busque a vitória a todo custo, mas olhe para quem está caído, olhe para quem está ao teu lado, porque pode ser que ajudando, dando comida, água, vestes, ajudando alguém na caminhada contigo, pode ser que você não chegue primeiro, não enriqueça primeiro, não suba no pódio de primeiro lugar, porém para Deus tu serás o homem mais vitorioso que um dia pisou nesta terra. Meu amigo, deixe esta mensagem penetrar em tua alma agora, entrar em teu coração agora e te dar o verdadeiro sentido da vitória e te fazer entender que nem sempre o que ganha a corrida é o verdadeiro vencedor. Você pode estar perdendo agora, mas és um vencedor para Deus, porque entregou a tua alma, o teu caminho nas mãos de Deus. Como Lázaro entregou a alma nas mãos de Deus. Não era um vencedor na terra, não era um notável na terra, mas era um vencedor para o reino de Deus, porque andava segundo o conselho de Deus. Diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai desistir. Deus não se agrada tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado,